Quem são os palestinos edomitas ou filisteus? A identidade dos atuais palestinos tem ligação, tendo em vista o nome usado e a localização geográfica, com os povos da época bíblica chamados de filisteus, da região reconhecida biblicamente como Filístia. Leva conhece os descendentes da Esaú, irmã gêmea de Jacó. O nome filisteu aparece na Bíblia em Gênesis 10 e 14. Sendo o território ocupado pelos filisteus chamado de Filístia. Na época romana envolvia toda a costa do Mediterrâneo, os territórios de Israel e da atual Jordânia. Portanto, o termo Palestina se tornou a denominação histórica dada pelo Império Romano à região, a partir do nome hebraico bíblico Filístia, qual leva edomitas no Império Romano. Esaú foi pai dos edomitas. Aspecto geográfico dos edomitas. Sangue de Esaú. A região foi chamada de Filístia desde a conquista dos chamados povos do mar, provenientes de Creta, Chipre e de algumas ilhas do mar Egeu, que chegaram à planície da costa do mar Mediterrâneo em Canaã, conquistaram desde Jope até o sul de Gaza e estabeleceram as seguintes cidades-estados com templo e rei: Gaza, Asquelon, Asdod, Gete e Crom. Josué 13:3. Eram idólatras, tendo como divindade principal Dagon. Juiz 16 e 23, 1 Samuel.55, 31:10, 1 Crônicas 10 e 10, e eram temidos como guerreiros valentes e perigosos. Quem eram os edomitas? Os edomitas eram os descendentes de Esaú, o primogênito de Isaque e irmã gêmea de Jacó. No ventre, Esaú e Jacó lutaram juntos, e Ia disse a sua mãe, Rebeca, que eles se tornariam duas nações, com o mais velho Jacó, servindo o mais novo Esaú. Gênesis 25:23. Como um adulto, Esaú imprudentemente vendeu sua herança a Jacó por uma tigela de cozinhando vermelho. Gênesis 25:30-34, e passou a odiar seu irmão depois disso. Esaú tornou-se o pai dos edomitas e Jacó tornou-se o pai dos israelitas, e as duas nações continuaram a lutar durante a maior parte de sua história. Na Bíblia, ser Josué 24:4, Bozra Isaías 63:1, e Sela 2 Reis 14:7, são referências à terra e capital de Edom. Sela é mais conhecida hoje como Petra. Por serem parentes próximos, os israelitas foram proibidos de odiar os edomitas. Deuteronômio 23:7. No entanto, os edomitas atacavam regularmente Israel, e muitas guerras foram travadas como resultado. O rei Saul lutou contra os edomitas, e o rei Davi os subjugou, estabelecendo guarnições militares em Edom. Com o controle do território edomita, Israel teve acesso ao porto de Ezion-Geber no Mar Vermelho, do qual o rei Salomão enviou muitas expedições. Após o reinado de Salomão, os edomitas se revoltaram e desfrutaram de certa liberdade até serem subjugados pelos assírios em Tiglat-Pileser. Quem são edomitas dias atuais? As categorias de judeus brancos europeus. 1. Edomitas sefarditas, eram descendentes de Edom e Esaú, que foram os primeiros judeus, os judeus orientais que invadiram Shomeron, Samaria. 2. Amalequitas, eram descendentes de Amaleque, que era neto de Edom. Estes são os banqueiros de hoje, aqueles que além de comandarem a mídia universal, incluindo a TV e a imprensa, o sistema político e religioso, o sistema de educação, de alimentação, de saúde, a indústria da guerra, da música e do cinema, dominam também toda a economia mundial. Entre eles estão a família Rothschild, a família Rockefeller, a família real britânica e os participantes do Bilderberg Group ou Clube de Bilderberg. As pessoas mais ricas, influentes e poderosas do mundo, atualmente. 3. Ashkenazim, descendentes de Iapet, Jafé, por parte de seu filho Togarma, Gênesis 10:2-5, que é o patriarca dos turcos, mas se autodenominam Askenazi porque Irmeaú, Jeremias, profetizou que Askenaz e seus aliados conquistariam a Babilônia, Jeremias 51:27, portanto, os Ashkenazim são europeus, ou seja, são gentios e a única relação que eles têm com os hebreus é que se misturaram com os edomitas, descendentes de Esaú e Edom, mas não são descendentes de Jacó, então, não são israelitas. Mas têm sangue de Esaú da cidade de Edom. São hebreus da parte de Esaú.
Nenhum dos conhecidos como judeus hoje em dia é Estado de Israel. São os israelitas ou povo de Israel mencionados na Bíblia. São os edomitas, linguagem de Esaú, que se misturou com o povo jafetitas. Pensando e refletindo sobre o nazismo. 1. Alguém ouviu falar de algum membro das famílias Rothschild, a Rockefeller ou da família real britânica que tenha sido morto nos campos de concentração nazista? 2. Que tipo de judeus foram mortos nos campos de concentração nazista? Que foi os brancos foram queimados na fogueira? 3. Os judeus perseguidos e mortos no nazismo eram judeus? Se a resposta for não, pense: quem morreu realmente nos campos de concentração nazista e quem foram as pessoas perseguidas? Judeus israelitas, e gentios linhagem de Esaú. 4. Quem são os gentios e o que a Bíblia fala sobre os gentios e a igreja? São próprios edomitas. Não considerar Paulo que nem apóstolo foi, mas as próprias palavras de Ia e de Yahushua. O que aconteceu com os verdadeiros israelitas? Para quem estudou realmente a Bíblia, fica fácil descobrir, analisando a sua aparência, dada pela própria Bíblia. Não me sois, vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes. Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Amós 9:7. Porque eu sou o Senhor teu Iá, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Isaías 43:3.